Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos dar início à próxima sessão da nossa parte 2 do curso Deep Learning no TensorFlow 2.0 e agora nós vamos trabalhar com um assunto relativamente novo, que é a transferência de aprendizagem e também o Fine Tuning no TensorFlow 2.0. Até então nós vimos as redes neurais mais básicas, as redes neurais simples, rede neural convolucional e rede neural recorrente, e agora vamos ver alguns recursos mais específicos da biblioteca. Primeiramente, veremos uma breve introdução à transferência de aprendizagem, que é o Transfer Learning, e logo na sequência o Fine Tuning, que esses dois são conceitos que podem ser inclusive aplicados em conjunto. Antes nós tínhamos essas estruturas em redes neurais que nós desenvolvemos nos módulos anteriores com a camada de entrada, nesse caso com 3 camadas escondidas e a camada de saída. Essa, por mais que possa ser uma estrutura de certa forma complexa, existem redes neurais que são muito mais complexas do que essa. As redes neurais que nós trabalhamos antes, elas são eficientes, porém elas não estão nem perto das redes neurais que nós vamos focar nesse módulo. E se nós tivermos uma estrutura como essa, é uma estrutura muito complexa, e como que essa estrutura ela vai ser muito rápida? Será que nós vamos conseguir processar em alguns minutos, como nós fizemos nos módulos anteriores? E existe uma competição global. Talvez você já tenha ouvido falar do Image.net, que empresas do mundo inteiro elas estão construindo redes neurais convolucionais complexas para ganhar essas competições. Então, se você achou que as nossas redes neurais eram complexas, imagine essa rede dessa imagem, uma estrutura muito mais complexa. E ela é chamada de InceptionNet, e ela foi construída pelo Google especificamente para essa competição. E esse tipo de rede neural, ela vai requerer muitas GPUs paralelamente executando, e elas são treinadas por várias semanas. Mesmo se você tiver um servidor, um hardware muito avançado, com um conjunto de várias CPUs, várias GPUs, você ainda assim vai precisar de um tempo considerável para conseguir fazer esse treinamento. Aqui nós temos esse logo do ImageNet. E ImageNet é a competição anual de visão computacional e também é o próprio nome do dataset. Então, você pode falar que você está trabalhando com o dataset do ImageNet. E ele tem aproximadamente 40 milhões de imagens separadas em centenas de classes. E o motivo de mostrar essa base de dados do ImageNet é que as empresas já fizeram modelos de redes neurais convolucionais específicos para resolver esse problema. E a pergunta é, será que nós podemos utilizar esse treinamento que já foi feito por essas empresas, que demoraram semanas, demoraram meses, com arquiteturas muito complexas como essa que você está visualizando, foi treinado com alto poder de processamento. Será que nós podemos utilizar a aprendizagem dessas redes neurais em um problema nosso específico, sem que nós tenhamos a necessidade de rodar um treinamento por horas, por semanas, porque essas empresas, como por exemplo o Google, têm um hardware totalmente à disposição para eles fazerem praticamente o que eles quiserem. Agora já para nós fazermos um treinamento já é mais complicado. Você treinar com um computador normal, com um notebook, com um computador que você tem em casa, ou até mesmo um servidor de uma empresa. Então, você vai levar muito tempo para fazer o treinamento. Então, a questão da transferência da aprendizagem vem justamente dessa ideia de você usar o que esses modelos complexos já aprenderam, que os outros fizeram, para um problema específico que você tenha. Então, é isso que nós vamos fazer a implementação nesse módulo. Nós vamos utilizar uma arquitetura que já foi utilizada no ImageNet e vamos integrar com a nossa arquitetura para que nós façamos um teste e verificar se nós vamos conseguir aproveitar o que já foi treinado para nós não demorarmos tanto tempo assim para nós conseguirmos chegar em resultados bons. Em outras palavras, nós vamos utilizar um modelo pré-treinado do ImageNet. E existem vários modelos pré-treinados. O que nós vamos trabalhar nesse curso é o Mobile.net. E você também pode utilizar esse modelo que já foi treinado do Inception Network.
O exemplo que nós vamos desenvolver será um exemplo de certa forma simples para nós trabalharmos com o reconhecimento de gatos e cachorros, exemplo bem clássico de redes neurais convolucionais, porém nós não vamos fazer o treinamento do zero, nós vamos utilizar o modelo pré-treinado do Imaginet. E a pergunta é, como que nós vamos fazer a adaptação do modelo pré-treinado para o nosso caso específico dos gatos e cachorros? Nós temos esse modelo base e nós temos esse pedaço da rede neural. O que nós podemos fazer é utilizar esse modelo base e nós vamos fazer um cabeçalho personalizado na nossa rede neural. Essa parte do cabeçalho ela está relacionada mais à parte final da rede neural, considerando que aqui nessa parte inicial nós temos a camada de entrada e aqui nós temos a camada de saída. Então, o que nós fazemos é utilizar esse modelo base com a camada de entrada e todas as outras camadas que tem aqui. Você vai ver na aula prática que nós teremos mais de 100 camadas nessa rede neural que nós vamos utilizar e vamos somente configurar o final colocando um cabeçalho personalizado. O Imaginet tem, por exemplo, 100 classes. No nosso caso dos gatos e cachorros, nós temos somente 2 classes. Então, a função de ativação vai ser diferente. Se você tem um problema com mais de 2 classes, você usa a função softmax. No caso dos gatos e cachorros, nós usamos a função sigmoide. Então, são essas alterações que nós fazemos na rede neural e toda essa parte nós não vamos alterar. O que nós fazemos é o conceito de frozen. Por exemplo, o base model, o modelo base, nós vamos congelar ele. Então, nós não vamos mexer nessa parte e vamos mexer somente nessa parte. Então, esse que é o conceito básico da transferência de aprendizagem. Em outras palavras, vamos utilizar todos os pesos que já foram escolhidos aqui para o nosso problema de classificação. Quando nós formos fazer o treinamento da rede neural, nós vamos treinar somente o cabeçalho personalizado. Toda essa parte já foi treinada nos computadores, nos servidores das empresas do Google, por exemplo. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil para nós conseguirmos ter resultados melhores usando modelos que já foram criados anteriormente. Nós temos também o conceito do Fine Tuning, que nós temos também o modelo base, e aqui nós temos o nosso cabeçalho personalizado. E o que você pode fazer é treinar uma parte dessa base de dados. Ao invés de você treinar somente essa parte do cabeçalho, você pode dividir. Vamos supor que você tenha 100 camadas no modelo base, você vai pegar 50 camadas e vai refazer o treinamento dessas 50 camadas e essa outra parte você deixa congelado, você não faz as modificações. Aqui, em geral, vai ficar o contrário. O que você deixa congelado é essa parte do começo do modelo, que você tem a camada de entrada, e você refaz o treinamento dessa parte. Não necessariamente você precisa dividir na metade. Vamos supor que você tem 100 camadas e você vai deixar 80 camadas congeladas. Desse ponto para a direita, as camadas ficam congeladas e nessa parte você faz o treinamento. Então, essa aqui é a ideia do Fine Tuning. Um roteiro de quando você deve usar essas técnicas. Se você tiver uma base de dados muito grande e uma base de dados diferente, mas bem diferente mesmo do Imaginet, você não tem outra escapatória senão fazer o treinamento do modelo inteiro, fazer toda a definição do zero. Se você tiver uma base de dados que é grande, porém ela é parecida com as imagens do Imaginet, você pode fazer o Fine Tuning para você fazer o treinamento de partes específicas dessa rede neural. Se você tiver uma base de dados pequena e ela for diferente do Imaginet, você pode fazer o Fine Tuning. E por fim, se você tiver uma base de dados que seja pequena e parecida com as imagens do Imaginet, que é o nosso caso,
dos gatos e cachorros, nós podemos utilizar a transferência de aprendizagem. Nesse módulo, nós vamos utilizar uma base de dados com em torno de 2.000 imagens, que nós vamos fazer primeiramente a transferência de aprendizagem e depois vamos fazer o fine tuning. E o interessante é que, se você fizesse uma rede neural convolucional do zero para esse caso dos gatos e cachorros, em geral, chega-se em torno de 80% a 85% se você fizer o treinamento do zero. No nosso caso, usando o ImageNet, nós vamos chegar em uma precisão em torno de 95%. Então, é um ganho de precisão muito alto você utilizando esses modelos já treinados. E na próxima aula, nós vamos dar início à construção do nosso projeto. Obrigado e até lá!